Depois, calculamos a queda de tensão respectiva, U21, M. Okay? Estamos a pôr com valores máximos porque iremos representar no fim a queda de tensão na forma instantânea. Depois podemos encontrar o valor eficaz. Então, é I21M vezes menos JXC21. E esta queda de tensão que temos para aqui é a mesma ali. Okay? Então, não é preciso calcular duas vezes. Então, vai dar 10,36 com ângulo menos 51,87. Okay? A seguir, calculamos a corrente na resistência. Podíamos usar a primeira lei de Kirchhoff, mas neste caso usou-se o divisor de corrente novamente. I31M é igual a J1M, a multiplicar pela reatância do ramo oposto, que é este ramo, menos JXC21 sobre R3 menos JXC21. O resultado correspondente é este que se obtém aqui, 3,45 com ângulo menos 51,87. Ok? E faz sentido, aqui já estamos na resistência, faz sentido porque na resistência a tensão e a corrente têm o mesmo ângulo. O ângulo que só foi obtido para a tensão, o 21M é menos 51,87, então esse ângulo tem que estar de acordo com o ângulo da corrente. A seguir, bom, eu tinha dito que não era preciso calcular duas vezes, mas foi feito esse cálculo para certificar. Né? U31M é igual a I31M vezes 0,3, que dá a mesma tensão, é a mesma tensão. Portanto, não podemos obter resultados diferentes. Ok. No fim, faz-se a representação, no fim desta fonte, né? Desta componente, faz-se a representação na forma instantânea de todos os valores calculados, começando pela corrente I21. Então, I21, que é esta aqui, temos 2,59, seno de ômega t mais 38,13, ok? I31, 3,45, seno de ômega t menos 51,87. A tensão U21, portanto, que é igual a U31. Eu aqui representei duas vezes, mas é a mesma tensão, portanto, uma vez só era suficiente. A seguir, vamos passar para a componente do terceiro harmônico. Então, a fonte correspondente é esta. 0,954 com ângulo 15. Ok? Primeiro vamos começar por determinar a reatância para este caso. Portanto, a reatância XT. Eu vou deixar um bocadinho esta figura por aqui, que é para estar próximo. Estava muito longe lá. Okay. Vamos calcular a reatância. É determinada a reatância. É 1/3 da reatância que temos anteriormente. Portanto, 1,33. Os passos aqui são os mesmos que foram feitos antes. Calcula-se a intensidade da corrente. 2. Okay. Portanto, J3. Okay. R3 sobre R3 menos JXC3, portanto é o divisor de corrente. O resultado obtido é 0,87 com ângulo 38,91 ampere. A seguir calcula-se a tensão, o 2,3M, portanto aí 2,3M, multiplicar por menos JXC2,3, dá 1,16 com ângulo menos 51,09 volts. Aqui eu escrevi logo que é igual a U33M. Portanto, quer dizer que desta vez não vai ser calculada esta tensão, porque vai dar o mesmo resultado. Depois, seguimos para o cálculo da intensidade 3. Aqui, de novo, usou-se o divisor de corrente. Portanto, é J3M menos JXC23 sobre R3 menos JXC23. Portanto, cujo resultado é o que se apresenta aqui. 0,38 com ângulo menos 51,09. Okay. Na parte final desta fase, recorre-se à representação instantânea de todos os resultados, né? Começando por I2. Né? I2, 3,
é 0,87, seno de 3 ômega t, portanto agora temos uma frequência que é tripla, mais 38,91, e 33, 0,38, seno de 3 ômega t menos 51,09, o 23 é 1,16, seno de 3 ômega t menos 51,09, o 33, portanto 1,16, seno de 3 ômega t menos 51,09. Portanto, esta tensão foi representada sendo a mesma que a anterior. Ok. Depois, passa-se ao cálculo das correntes globais. E começa-se pela corrente I2. Portanto, são duas correntes só. Começa-se pela corrente I2. Nós vimos que, neste ramo, a componente contínua não pode fluir. Então, vamos ter duas componentes, que é a fundamental e a terceira harmônica. Onde é que está a componente fundamental? É esta, 2,59 seno de ômega t mais 38,13, mais a terceira harmônica, 0,87 seno de 3 ômega t mais 38,91. Então, estamos a somar porque os sentidos das correntes foram sempre mantidos nos cálculos. Okay? Esta é a corrente I2. A seguir, passamos para a determinação da corrente I3. Em relação à corrente I3, nós vamos encontrar três componentes. Tem a componente contínua também, para além da fundamental e terceira harmônica. Por isso, temos aqui I3 é igual a I3,0 mais I3,1 mais I3,3. I3,0 é aquela corrente que é a própria corrente da fonte, que é 1,05, mais I3,1, calculamos aqui e obtivemos 3,45 seno de ômega t menos 51,87, e I3,3, 0,38 seno de 3 ômega t menos 51,09. Então, são essas correntes que podemos somar. E está aqui a corrente I3. Okay? Depois, passou-se para o passo do cálculo dos valores eficazes. Né? O enunciado pedia calcular valores instantâneos e eficazes. Então, calculamos valores eficazes primeiro da corrente. Para a corrente 2, temos essas duas componentes, então a expressão para o cálculo do valor eficaz é esta aqui. I2 é a raiz quadrada, I2 1m ao quadrado sobre 2, mais I2 3m ao quadrado sobre 2. Vamos usar a expressão com valores máximos, né? Porque está dado na forma instantânea, vamos usar os valores máximos. Então, calculando, o resultado que se obtém é 1,71. Okay. Para o I3, vamos ter três componentes, começando pela componente contínua. Por isso está aqui I3,0 quadrado mais I3,1 quadrado sobre 2 mais I3,3 quadrado sobre 2. Portanto, tudo com valores máximos. Então, calculando, o resultado que se obtém é 2,67. Ok? 2,67. Em relação às quedas de tensão, como vimos, né? A resistência está em paralelo com o capacitor, então a queda de tensão que eu tenho aqui é a mesma que aqui. Então, vamos escrever só um único termo, não precisamos escrever dois termos. Então, a queda de tensão vai ser, tem componente contínua. Em relação à queda de tensão, existem as três componentes. É interessante que no capacitor nós não temos corrente a passar, mas temos tensão nos terminais. Por isso, componente contínua também existe na tensão do capacitor. Então, temos o 2, que é igual ao 3, é igual ao 2,0, mais o 2,1, mais o 2,3. Então, a tensão, o componente contínua da tensão calculada, acho que é 3,15, podemos voltar aqui só para certificar, é este 3,15, é este valor aqui, é este valor aqui. Então, temos 3,15, e depois vamos somar com as outras componentes. Esta é 10,36, ômega t menos 51,87. Depois a outra é 1,16, seno de 3 ômega t menos 51,09. Então, este é o termo da tensão que nós temos. Okay? O último passo é o cálculo do valor eficaz. Né? De novo, escrevemos o 2 é igual ao 3, é igual à raiz quadrada, o 2,0 quadrado mais o 1m quadrado sobre 2 mais o 3m quadrado sobre 2. Calculando, o resultado que se obtém é o que se apresenta aqui, 8,02
volts. Pronto, assim chegamos ao fim deste problema. Gostaria de saber se está tudo percebido, está tudo claro. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Eu percebi. Bom, penso que os restantes também perceberam, não é? Sim. Pronto, assim que nós resolvemos completamente este exercício, é de pôr o PDF correspondente e vou disponibilizar. Faz parte dos materiais que nós vimos, então irei disponibilizar. Okay? Portanto, se precisarem de rever alguma coisa, vou disponibilizar ainda hoje. Tá bom? Muito bem. Depois de terminarmos, portanto, esta revisão que fizemos, são exercícios adicionais, né? Dos métodos ou circuitos não lineares e correntes não sinusoidais. Agora iremos começar a fazer uma revisão, digamos que começa mais ou menos do princípio, não é? Começa mais ou menos do princípio, que é para rever alguns conceitos, porque no exame nós iremos precisar que vocês dominem esses conceitos, não é? Então, irei apresentar agora alguns exemplos adicionais que têm a ver com, portanto, métodos de cálculo, né, de circuitos. Okay? Nós já calculamos circuitos, portanto, com vários métodos. Então, irei apresentar alguns exemplos com método de cálculo de circuitos para reforçarmos, né, o nosso conhecimento. Okay? Então, vou preparar esta parte para estar disponível. Portanto, esta parte que eu irei apresentar agora, eu chamei de revisões. Ok? São umas revisões. Portanto, tem problemas resolvidos, vamos começar por problemas resolvidos e outros que iremos resolver completamente aqui. Então, essas revisões começam dos métodos. Ok? Vocês devem se recordar que no teste número 1, os métodos de cálculo de circuitos de corrente alternada não foram inteiramente explorados, então neste teste ainda há de aparecer algum problema, né, do método de cálculo, ok? Portanto, sem que seja ressonância, indutância mútua ou potência máxima, né? Portanto, aliás, potência máxima em corrente alternada não avaliamos, então é matéria também suscetível de ser avaliada. Mas iremos começar por este problema resolvido, que se refere ao método de análise nodal, ou método nodal. Então, aqui é pedido para calcular as correntes, usando o método de análise nodal, aqui, quando não se escreve a palavra análise, fica o método nodal, ou método de análise nodal, e verificar o equilíbrio de potência. Então, o circuito inicialmente não tem nenhuma marcação, né? Já tem marcações aqui feitas, que está resolvido, não tem nenhuma marcação, tem os dados. Okay? De acordo com este método, sabemos que a primeira coisa que é preciso fazer é determinar o número de equações. E na aplicação do método nodal, nós devemos prestar atenção às fontes ideais de tensão. Portanto, significa que é uma fonte de tensão que não tem nenhuma impedância ligada, né, consigo, né, sério. Okay? Então, neste circuito é possível ver que temos quantas fontes de tensão ideais? Duas fontes. Portanto, cada uma das fontes é ideal, porque não tem
impedância conectada. Então, o número de equações, portanto, que é dado para essa expressão, é N. N significa o número de nós, ok? E neste circuito, quantos nós é que estão disponíveis? 4. Temos 4 nós. Então, menos 1 vai ficar 3, depois menos 2 fica 1. Portanto, significa que só temos uma única equação, quer dizer, há um único nó cujo potencial não é conhecido. O passo seguinte é, vamos aterrar um dos nós, não é? A regra é, se existirem fontes de tensão ideais, é imperioso que o nó a aterrar seja o que está ligado ou a uma ou às duas, não é? Neste caso, o nó D, portanto, os nós foram designados por A, B, C, D. O nó D, ele une as duas fontes. Então, foi aterrado, portanto, ao ligar a Terra, estamos a atribuir um potencial zero. Então, se o potencial é zero aqui, logo dizemos que o potencial A é conhecido porque esta fonte está ligada a esses dois nós e também o potencial C é conhecido porque esta fonte está ligada a esses dois nós. Quer dizer que a tensão que eu tenho aqui de A para D é igual a E1 e a tensão de C para D também é igual a E5. Quer dizer que o potencial A vai ser igual a E1 e o potencial C é igual a E5. O único nó cujo potencial não é conhecido é o nó B. É o tal que nos deu aquela equação. Pronto. A seguir, vamos escrever a equação correspondente a este nó. Okay? A equação é esta aqui. É esta aqui. Então, temos o nó B. Portanto, o potencial do nó B. Depois, multiplicamos pela soma das admitâncias conectadas a este nó. Então, podemos verificar que temos a admitância 3, a admitância 4 e a admitância 6. Okay. Em relação aos restantes nós vizinhos, o que se faz é indicar sinal negativo só, okay? Por aquilo que sabemos. Então, vamos ter menos o potencial A vezes a admitância que conecta os dois nós, ε3, depois menos potencial C, vezes a admitância que conecta os dois nós, neste caso ε4, vai dar zero, porque não há nenhuma fonte conectada diretamente a este nó. Okay? Pronto. Daqui, a única incógnita que temos é o potencial B, então isola-se o potencial B. Como os valores dos potenciais são conhecidos e também as admitâncias foram calculadas à parte, este cálculo pode ser feito à parte, mas também é possível fazer diretamente aqui, né? Então, o resultado que se obteve para a tensão ou para o potencial B foi 12,05 com ângulo de menos 8,66. O passo seguinte é calcularmos as correntes nos ramos. Mas antes de as calcularmos, devemos, em cada ramo, indicar um sentido. Escolher um sentido que consideramos sentido positivo. Okay? Então, aqui estão indicados os sentidos. Portanto, esta é I2, esta é I3, esta é I4, esta é I6. Aqui teremos I1, teremos I5. Okay? No cálculo das correntes, tem que se começar pelos ramos que contêm impedâncias. Os ramos com fontes sempre são os últimos, com fontes ideais, são os últimos, e em relação a eles, as correntes só podem ser calculadas recorrendo à primeira lei de Kirchhoff. Então, começou-se por calcular a corrente I2. A corrente I2 está a sair do nó A para o nó C. Então, vai ser o potencial do nó A menos potencial do nó C. Portanto, estes valores todos são complexos. Eu acabei não pondo a indicação aqui. Quando são valores complexos, combinamos que há um... Pronto, aqui acho que isto não se edita, acho que não tem como editar. Mas pronto, são valores complexos, são os tais que já determinamos antes. Então, temos potencial A menos potencial C a multiplicar pela admitância correspondente. Então, o resultado que se obtém é este, J2. Uma vez que o potencial A é 20, não é? O potencial C 16
isto vai dar 4, e Y2, portanto, é J05. Então, vai dar J2, ok? Que é o mesmo que 2, ângulo 90. Portanto, devemos sempre representar na forma polar, não é? Aqui é importante saber que as correntes devem ser representadas na forma polar, porque quando chega a vez de fazermos o balanço de potências, precisamos saber quais são os valores eficazes das correntes. Muito bem, então a seguir vamos ter I3, que é a corrente neste ramo aqui, ela vem de A para B, então teremos potencial A menos potencial B vezes Y3. Então o resultado está aqui representado, primeiro foi representado na forma retangular, mas podia-se representar só na forma polar diretamente. Okay? A forma retangular talvez pode nos ajudar para aplicar a primeira lei de Kirchhoff eventualmente, né? Então temos esta corrente a ser representada. A seguir determinou-se a corrente I4. I4 sai do nó C para o nó B. Então temos potencial C menos potencial B vezes a admitância 4, que é igual na forma retangular 0,36 menos J 0,82 ou na forma polar 0,89 com ângulo menos 66,06. Depois passa-se para o cálculo da corrente I6. Essa é uma corrente que pode ser determinada logo também porque temos uma impedância. Aqui é só o potencial do nó B vezes Y6, uma vez que o nó D tem potencial 0. Então, o resultado é este, 2,41 com ângulo menos 8,66. Após o cálculo de todas as correntes onde temos impedâncias, nos ramos onde temos impedância, vamos passar para o cálculo das correntes I1 e I5, usando a primeira lei de Kirchhoff. Neste caso, foi usado este nó, né, para o I1, que é igual a I2 mais I3. Então, calculando I2 mais I3, dá esta corrente. Mas ela também podia ser calculada a partir deste nó. Só que neste nó nós temos uma corrente que ainda não é conhecida, só depois de calcular esta. Por isso o melhor nó é este aqui. Mas depois de calcularmos, até podemos verificar se estão de acordo, né, os cálculos. Depois temos a corrente I5. I5 foi calculada recorrendo ao nó C. Aqui devemos ter, portanto, I4 menos I2, né? Porque temos I5 mais I2 é igual a I4. Então, dá I4 menos I2, cujo resultado é este que se apresenta aqui. Okay? Então, depois de termos esse resultado, podemos fazer esse exercício rapidamente. Podemos verificar o que acontece neste nó. Neste caso, vamos ter I6, deve aparecer como a soma dessas duas, né? Façam essa conta. Portanto, somando I1 e I5. I1 mais I5 tem que dar I6, né? Se está tudo bem. Então, podemos somar essas duas correntes que foram calculadas há bocado. Perceberam, né? O que é que devem fazer? Sim. Vamos só certificar, vamos somar essas duas correntes e vamos verificar que o resultado é o mesmo que encontramos no I6, né? Tem que dar o mesmo, não tem como, tem que dar o mesmo. Se os cálculos estão feitos corretamente, devemos obter o mesmo. Só tenho alguma coisa pequena. Eu acho que na forma polar escrevi mal esta corrente. O ângulo não é 66. Deixa-me só corrigir aqui. Não tem como, isto não se edita. O ângulo é só 6, 8,6. Sim.
Deu Não isso. tem como. É 8,6, não é 66. Pronto, mas não consigo editar. Obtiveram o mesmo resultado? Sim. Ok, muito bem. Agora, a última parte, ou a parte final deste exercício é a verificação do equilíbrio de potências. Vou fazer o balanço de potências. Pronto, fiz assim que é para aproximar esta figura da parte do balanço. Ok. Muito bem. Aqui no balanço de potências, o que é que temos que verificar? É que a potência fornecida e a potência consumida devem ser iguais. Calculamos a potência fornecida, o SF, são duas fontes. Então, vamos ter força eletromotriz 1 ao multiplicar pela corrente 1 conjugado, mais força eletromotriz 5 ao multiplicar pela corrente 5 conjugado. Okay? Aqui apresenta-se o resultado. Neste cálculo, pode-se usar até as correntes, aquelas estão na forma retangular, servem, não é? Então, vai ser esta corrente, mas com sinal menos aqui, né? Que vai multiplicar por o E1, que é 20. Depois, para o I5, vai ser esta corrente, mas com sinal mais aqui, que vai multiplicar por 16. Então, calculando, dá esses resultados. 46,2 menos J, 4,03. Portanto, okay. Portanto, aqui como tinha problemas, parece que um dos resultados também tem uma pequena deficiência, mas é uma figura, ou são equações que eu não consigo mudar. Eu só quero certificar, parece-me que aqui houve também o I5, 36, mais 2,81. Sim, parece que existe uma pequena diferença. Não, acho que não tem. Aqui é 46,16, eu pus 46,2, depois 4,0. Na fonte, aqui é 4,04 também. No V3, aqui é 4 também. É 4 também. Aqui eu pus 4,03, mas dá 4,04. Ok? Depois, em relação à potência na carga, por aquilo que sabemos, é preciso calcular separadamente a potência nas resistências, depois calcular a potência nas reatâncias. O circuito é constituído por duas resistências, portanto, temos duas resistências, então vamos ver quais são as potências correspondentes a cada uma. Então, fica aí 3 ao quadrado R3 mais I 6 ao quadrado R6. Okay. Aqui é preciso prestar atenção, quando se faz o cálculo da potência na carga, as correntes que se usam são valores eficazes. É por isso que a representação das correntes na forma polar é imperiosa. Okay? A representação da corrente na forma polar é imperiosa, tem que ser assim. Porque se não for assim, depois temos dificuldade, ok? Neste cálculo. Então, o valor a substituir aqui para o I3 deve ser 2,07. Só. Ok? Só 2,07. Para o I6, o valor deve ser 2,41. Só. Então, as contas são feitas desse jeito. Portanto, põe-se 2,46, desculpa, 2,41 ao quadrado, vai multiplicar o R6, o R6 é 5, né? Depois mais 2,07, que é o I3, ao quadrado, deve multiplicar o R3 que é 4. Então, dá o mesmo resultado, 46,2,18. Tá? Depois vamos verificar a potência reativa. Em relação à potência reativa, a expressão correspondente do que é esta, né? I4 ao quadrado x4, aqui é preciso recordar que quando temos indutâncias, essa potência é positiva. Quando temos capacitâncias, essa potência é negativa.
Mas os termos são também i ao quadrado vezes x4, neste caso, é uma reatância indutiva. Depois, menos i ao quadrado vezes x2, porque esta é uma reatância capacitiva. Pronto. De novo, I4 e 2 são valores eficazes. Okay? Uma coisa que vocês devem fixar convosco é que, quando se calcula a potência reativa, não entram valores complexos. Okay? A potência reativa, a unidade imaginária, está antes do quê? Então, não entram valores complexos. Estamos a trabalhar com valores reais. Valores reais, são números reais. Então, I4 é um valor eficaz e 2 é um valor eficaz. Para I4 tem que se considerar o valor 0,89. Só, não tem ângulo. Para o I2 tem que ser o valor eficaz correspondente, que é 2. Então, aqui o cálculo tem que ser 0,89 ao quadrado, que vai multiplicar o x4. O x4 é 5. Só o x é 5, não entra j aqui. Depois menos I2. I2 ao quadrado, neste caso é 4, vai multiplicar o x2. O x2 é 2. Então, o valor dá menos 4,039, tá? Menos 4,04. Então, chegamos aqui à conclusão de que a potência consumida fecha ou equivale à potência ativa consumida, é igual à potência ativa fornecida, e a potência reativa consumida é igual à potência reativa fornecida. Isso é uma indicação de que os nossos cálculos foram feitos corretamente. Okay? Muito bem. Chegamos ao fim deste exercício do método nodal. Alguma pergunta que gostariam de fazer? Está percebido? Senhores estudantes, a palavra é vossa. Tem perguntas? Não. Está tudo percebido? Muito bem, pronto, está tudo percebido. Estamos a escassos, faltam 2 minutos e meio para o intervalo, para não começarmos e pararmos. Eu preciso de me ausentar um pouco da sala. Vamos descansar, né, e iremos retomar logo depois. Pode ser? Daqui a 10 minutos. Portanto, quando forem 12h20. Portanto, vou fechar a aula e depois voltaremos a reabrir.